boa noite, né? Eu gostaria de agradecer a presença do professor Ricardo, né? Apresentar um pouco eles para vocês, né? O professor Ricardo Salles Trage é psicanalista, mestre e doutor em teoria psicanalítica, né? Pela UFRJ e professor do programa de pós-graduação em memória social da Unirio, e vai trazer, né, para a gente o tema, né, Freud e a realidade, né, da fantasia. E o professor fica à vontade, né? O professor Ricardo vai estar falando aí durante um tempo, e as perguntas vocês podem colocar as perguntas no chat do YouTube, que eu vou estar passando para ele depois dessa apresentação. Então eu vou passar a palavra aí para o professor. Seja bem-vindo. Boa noite, Hudson. Boa noite todo mundo que está aqui presente. Já chegaram ou vão chegar colegas, alunos, ex-alunos, né, para tratar de um tema que para mim é muito especial, que é o tema das fantasias na clínica psicanalítica. Queria, primeiro de tudo, agradecer ao Hudson pelo convite, não apenas a Hudson, mas a todos os professores do CEPCOP, Alexandra, Sérgio, Clarice, André, Tatiana, tá? E dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Esse título que eu escolhi para o encontro, Freud e a Realidade da Fantasia, foi proposital, porque ele foi o título da minha monografia de graduação, defendida, agora que eu me dei conta, hoje mais cedo, foi há exatos 21 anos que eu defendi uma monografia sobre fantasia, né? E que logo depois eu fiz uma dissertação de mestrado sobre as fantasias e, por fim, uma tese de doutorado também sobre as fantasias. E eu não preciso nem dizer que é o tema que eu mais gosto em psicanálise, quando eu vou dar um curso de Freud, ou quando eu vou dar um curso de introdução a Freud, é essa aula que eu mais gosto de dar, é essa aula que eu espero a hora dela chegar. E, enfim, vai ser um prazer falar dela, falar um pouco das fantasias aqui para vocês, tá? Primeiro de tudo, é interessante a gente ter em mente que o Freud sempre concedeu uma atenção muito especial às fantasias subjetivas, à nossa atividade imaginativa. Tá? O Freud sempre se surpreendeu pelo fato do quanto que os pacientes dele e os sujeitos em geral se entregavam aos mais diversos devaneios, aos mais diversos castelos no ar que eles construíam para si, o quanto que o sujeito acalenta a sua fantasia como sendo o seu bem mais íntimo, o quanto que os sujeitos constroem as mais variadas teorias fantasísticas a respeito de si, a respeito dos outros, a respeito do mundo em geral, né? E como a gente vai ver desde muito cedo, a fantasia adquiriu um lugar de importância para o Freud. Tá? A base da live vai ser uma afirmação presente num texto do Freud de 1908, que também é um dos meus preferidos, que está no meu top 5 do Freud, com toda certeza, um texto de 1908 chamado Escritores Criativos e Devaneios. Tem algumas traduções que saiu O Poeta e o Sonho Acordado. É um texto de uma beleza impressionante, né? E nele está contida a afirmação talvez mais crucial do Freud a respeito da fantasia. Ele vai dizer, com todas as letras, que a fantasia serve de correção a uma realidade
insatisfatória. Ou seja, nós temos desejos, nós temos anseios, nós temos vontades que quase nunca são satisfeitos ou podem ser realizados. Por conta disso, a gente lança a mão da construção de uma fantasia, de um artifício fantasístico, para ajeitar a realidade de alguma forma, para rearrumar os elementos do mundo de alguma forma que dê mais prazer a gente. Isso não é um mecanismo patológico, isso não é um mecanismo doentio, muito pelo contrário, é um mecanismo, é um processo absolutamente normal e comum, tá? São 7h10 da noite e eu posso garantir que só no dia de hoje nós sofremos mais de 50 ou 60 decepções do mundo, cada um de nós, e frente a essas 50 ou 60 decepções, a gente se viu tendo que construir uma fantasia, tendo que rearrumar os elementos da nossa realidade de uma forma que desse mais prazer a gente e que satisfizesse os nossos anseios. Tá? Em se tratando de um curso de especialização em clínica psicanalítica, é interessante também a gente tratar um pouco da afirmação do Freud de que a clínica psicanalítica deve operar com base no que o Freud chama de realidade psíquica, ou seja, a nossa realidade inconsciente, a realidade do nosso desejo, a realidade da fantasia, certo? Então a gente vai trabalhar a noção de fantasia em Freud com base nesses 2 pontos. Primeiro, a fantasia serve como correção da realidade insatisfatória. Segundo, a fantasia, a clínica psicanalítica deve operar, o psicanalista deve operar com base na suspensão de um julgamento da realidade, ou seja, valorizando a realidade psíquica, a realidade subjetiva, a realidade fantasística própria ao paciente que ele está atendendo. Vamos começar por esse segundo ponto, tá? Porque, como eu falei antes, a fantasia ela adquiriu desde muito cedo um lugar muito importante na obra do Freud. Tá? Já em 1897, em meio a várias correspondências ao amigo dele, mais especificamente na correspondência número 69, o Freud reconheceu a importância da fantasia, a importância da realidade da fantasia na clínica psicanalítica e escreveu ao Fliess uma frase que ficou famosa, tá? E que consiste em não acredito mais na minha neurótica, ou seja, não acredito mais na minha teoria das neuroses. O que é que o Freud quis dizer com isso? O que é que ele quis dizer com eu não acredito mais na minha neurótica, eu não acredito mais na minha teoria das neuroses? Tá? Bom, o Freud, desde muito cedo, o Freud começou a sua experiência clínica tratando de pacientes histéricas. Tá? Para quem não é da área da psicanálise, as histéricas, na época, eram definidas, eram mulheres, tá? Era muito raro a histeria afetar um homem. A histeria era tida como uma modalidade de sofrimento, como uma modalidade de padecimento, caracterizada por sintomas conversivos. Ou seja, o que são sintomas de conversão? Sintomas conversivos. As histéricas, elas apresentavam um sofrimento corporal, sendo que nada de fisiológico vinha a justificar esse sofrimento corporal. Ou seja, a histérica tinha um braço paralisado, a histérica não conseguia mexer o braço e os médicos faziam 1 trilhão de exames nas histéricas e não encontravam nada de anormal
nos neurônios, no cérebro, nos braços, nas inervações que ligam tudo isso. As histéricas ficavam cegas, sem enxergar, e, no entanto, os médicos faziam uma série de exames e nada de fisiológico ou anatômico era encontrado de anormal no organismo da histérica. Tá? E ainda assim elas apresentavam esse sofrimento corporal. Os médicos julgavam elas de simuladoras, de um bando de coisa, e o Freud foi um dos primeiros a ouvir essas histéricas. Tá? E conforme ele vai ouvindo essas histéricas, em 13 desses casos, tá? E isso está escrito num texto de 1896 chamado Novos Comentários sobre as Neuropsicoses de Defesa. O Freud, em 13 casos, percebeu que essas histéricas haviam sofrido durante a infância uma cena de sedução por um adulto, uma governanta, algum parente ou até uma criança mais velha. Tá? A esses 13 casos iniciais se juntaram vários outros, nos quais várias histéricas se diziam ter sido seduzidas pelo próprio pai. O Freud estava começando, né, nesse afã de tentar descobrir a causa da histeria, e ele acabou postulando, generalizando isso que ele viu nesses casos, e acabou construindo a teoria da sedução sexual, uma teoria que dizia que as histéricas sofriam em virtude de uma cena de sedução por um adulto na infância. Lá na infância, elas sofriam a sedução e, mais tardiamente, na puberdade e na vida adulta, elas passavam a apresentar determinados sintomas. Uma teoria um pouco problemática, um tanto quanto generalizante demais, né? Mas fato é que ela durou um pouquinho mais de um ano, tá? Já em 1897, o Freud escreve ao Fliess dizendo: "Eu não acredito mais na minha neurótica, eu não acredito mais na minha teoria das neuroses", tá? E ele abandona essa teoria da sedução por 4 fatores. Primeiro, havia uma abundância de histéricas que não narravam nenhuma cena de sedução na infância. Segundo, muitas mulheres de Viena estavam se tornando histéricas. E daí o Freud teria que postular que havia também vários adultos pervertidos na sociedade. Terceiro, a própria irmã dele começou a apresentar alguns sintomas histéricos, e quanto a ela, o Freud tinha certeza que não houve sedução nenhuma. Quarto, o mais importante, o Freud já vinha desconfiando, tá, de que uma fantasia é capaz de produzir no sujeito os mesmos efeitos de um acontecimento factual. E aí ele abandona a teoria da sedução sexual, deixa de falar de uma cena de sedução sexual para falar de uma fantasia de sedução. Ou seja, a sedução, ainda que fantasiada, era capaz de promover os mesmos efeitos nocivos de uma sedução real. Não importava para o clínico, para ele enquanto clínico, saber e investigar se a cena efetivamente ocorreu ou não. Porque ele passou a descobrir que bastava se fantasiar a cena de sedução para se fazer desenvolver os sintomas. Certo? E por que que isso acontecia? Porque o sujeito acredita com convicção nas suas fantasias. E é isso que a gente vai ver na live de hoje, ao longo da live de hoje, tá? Para um sujeito, a fantasia tem um efeito de verdade. Ele acredita
nas suas fantasias, ele tem convicção naquilo que ele fantasia, ele encara as suas fantasias como sendo a própria realidade. E aí, em 1900, nos parágrafos finais da Interpretação dos Sonhos, o livro mais famoso do Freud, ele finalmente postula o conceito de realidade psíquica, a realidade do inconsciente, a realidade da fantasia. Tá? A realidade que é efetiva no mundo subjetivo. No mundo subjetivo, o que importa é a realidade da fantasia. O que é eficaz é a realidade da fantasia. E de nada adianta o psicanalista ficar se questionando se tal coisa aconteceu ou não. O que importa é saber que, ainda que seja uma fantasia, o sujeito em análise toma aquilo como verdade, toma aquilo como verdadeiro. Tá? Vamos ver isso então. Como é que o sujeito ele toma a realidade psíquica enquanto verdadeira? Vamos ver alguns exemplos. Tá? Tanto o fato do sujeito encarar a realidade psíquica como verdadeiro, como o fato da realidade psíquica ser decisiva para ele. Vamos ver alguns exemplos que a gente pode trazer aqui. Eu, Ricardo. Tá? Se cada pessoa que eu conheça for me descrever, vamos supor que eu conheça 2.000 pessoas. Se cada uma dessas 2.000 pessoas for me descrever, eu posso ter certeza que eu vou ter exatamente 2.000 descrições completamente diferentes. Porque cada um vai me ver não em conformidade com aquilo que eu sou, mas em conformidade com as fantasias que as pessoas têm de mim. Um aluno vai me ver de forma diferente da minha mãe, vai me ver de forma diferente do meu irmão, vai me ver de forma diferente do meu patrão, vai me ver de forma diferente do meu inimigo. Cada inimigo vai me ver de forma diferente. Cada aluno vai me ver de forma diferente. E mais, nenhuma dessas formas de me ver corresponde ao que eu realmente sou. Porque, inclusive, se eu for me descrever, eu vou ter mais uma descrição diferente, porque eu também me vejo de acordo com as minhas fantasias e não de acordo com aquilo que eu sou, porque eu tenho um inconsciente. Eu me desconheço. Eu não tenho conhecimento total sobre mim. Certo? Então, cada pessoa vai se comportar comigo em relação às fantasias que elas constroem sobre mim. Eu vou me comportar comigo de acordo com as fantasias que eu vou construir, que eu construo sobre mim, sendo que a minha realidade é impossível de se chegar a ela. Ninguém consegue chegar ao que é a minha realidade. Tá? E cada um vai se relacionar comigo em conformidade com as suas fantasias. Se a gente pegar, por exemplo, uma criança, a criança vai olhar o pai como um grande herói, como um grande ídolo, como aquele que dá proteção, como aquele que dá segurança. E se a gente conhecer o pai dele, a gente pode dizer, o pai dele é um fracassado, o pai dele não vale nada, né? O patrão do pai dele vai descrever ele de qualquer outra forma, né? E é interessante que esse filho que descreve o pai como um herói vai se comportar com o pai como se o pai fosse um herói. E se a gente chegar para essa criança e dizer que o pai não é um herói, de nada vai adiantar, tá? Porque ela acredita que a fantasia dela é verdadeira. Tá? E mais, se porventura ela vir a se deparar com uma frustração em relação ao pai, ainda assim ela vai ajeitar as coisas de uma forma tal para continuar vendo o pai como um grande herói.
Essa é a nossa fantasia. É claro que quando eu falo que o sujeito tem uma certa convicção na fantasia, quando Freud fala isso, é claro que ele deixa aberta uma certa margem de dúvidas, tá? De modo que a gente pode duvidar das nossas fantasias, é comum, inclusive, que a gente duvide das nossas fantasias, mas que o nosso sentimento de convicção em relação a elas, tá, é sempre mais sustentável, tá, do que uma dúvida efetiva. Tá? Se eu tenho um inimigo, eu vou ver esse meu inimigo de acordo com a minha fantasia. E se alguém chegar e falar assim, não, mas ele não é tão mal quanto você pensa, isso de nada vai me adiantar. Tá? De nada vai me adiantar. E se um dia eu me deparar com uma coisa super boa que ele fez, eu vou falar assim, ah, tá tentando se promover, tá tentando... Ele não é isso. Tá? A minha fantasia é efetiva nesse caso, certo? E a gente vê através desse exemplo do filho com o pai, o filho quando se depara com uma frustração em relação ao pai, o inimigo quando percebe que o inimigo não é tão mal e tenta, de certo modo, rearrumar a realidade para que ela corresponda ao modo como ele pensava, a gente aí começa a vislumbrar a função da fantasia para o Freud. Função essa colocada nos escritores criativos e devaneio. A fantasia ela serve para corrigir a realidade insatisfatória. A realidade ela é decepcionante. A realidade ela é frustrante. A gente quase nunca tem o que a gente quer. A gente quase nunca satisfaz aquilo que a gente anseia. E daí a gente rearruma os elementos da realidade de acordo com as nossas fantasias. E nesse aspecto ele vai fazer uma correlação interessante entre a atividade do fantasiar e a atividade do brincar. Tá? Tanto o adulto que fantasia quanto a criança que brinca, eles nada mais estão fazendo do que rearranjar os elementos da realidade de uma forma que dê mais prazer a eles, certo? Sendo que os dois, inclusive, acalentam essas duas atividades de uma forma impressionante, sendo que a diferença é que, enquanto a criança não consegue, não quer esconder de ninguém as suas brincadeiras, o adulto ele sente vergonha das suas fantasias. Tá? As fantasias são consideradas por ele o bem mais íntimo que eles têm. Tá? Aquele momento em que ele vai se desligar das coisas e vai tentar ajeitar de uma forma que venha a dar mais prazer a ele, como, por exemplo, alguém que acabou de terminar um relacionamento. Tá? Um rapaz acabou de terminar um relacionamento e é óbvio que a menina não está mais afim dele. Ela terminou com ele, ela está com outro. Ela não quer mais saber dele. Tá? Mas ele não quer acreditar nisso. Então, é comum, por exemplo, isso já aconteceu com todo mundo, de ver uma publicação nas redes sociais da menina, olha, eu acho que isso é uma indireta a mim, eu acho que ela ainda me ama. O sujeito aí está, de certo modo, corrigindo a realidade insatisfatória de um modo que venha a dar prazer a ele. Tá? Alguém que anseia ser um grande ator, mas não tem um talento para tal, ele vai se imaginar atuando em 20 mil novelas, em ganhando Oscar em Hollywood, vai estar fantasiando que vai estar agradecendo à academia por tudo que aconteceu de bom naquele ano na vida dele, né? E tudo isso acalentado de
uma forma muito íntima, né? Muito pessoal. E o Freud até brinca. É impressionante quando a gente vê na rua alguém entregue à sua atividade imaginativa. Pode acontecer o que for, né? Que a pessoa vai é, nada vai atrapalhar os devaneios da pessoa, tamanho a intensidade com a qual ela se entrega às suas fantasias, né? Fantasias essas também que, segundo Freud, promovem um elo temporal muito interessante entre passado, presente e futuro. Tá? De modo que a estrutura da fantasia é um pouco essa. O ponto de partida é sempre o presente, ou seja, alguma coisa que naquele momento veio a frustrar o sujeito. A partir dessa frustração, ele retorna a um passado onde, segundo ele, a vida era perfeita. E aí constrói uma situação futura na qual o desejo frustrado no presente é a realidade. E ele dá um exemplo lindo, um exemplo de um órfão, certo? Que estava indo para uma entrevista de emprego, e aí no caminho para essa entrevista de emprego, ele fantasia que ele consegue a vaga, né? Que ele virou o preferido do patrão dele, que o patrão gostou tanto dele que veio oferecer a mão da própria filha em casamento, tamanha confiança que o patrão iria depositar nele, e que ele, casado com a filha, enfim, pôde construir uma família feliz, que ele, órfão, já teve, mas não tem mais. Tá? Então, uma realidade frustrante faz a gente meio que imaginar um passado perfeito e construir um futuro realizador para aquilo que a gente imagina. Tá? Bom, e o que consta nesse passado? Tudo isso que eu estou falando está presente nesse texto, Escritores Criativos e Devaneios, tá? Por que esse passado a gente imagina enquanto perfeito? Tá? Porque a gente também tem uma fantasia de que antigamente era muito melhor, né? A gente, hoje em dia, a gente está trabalhando, a gente está vivendo uma pandemia, a gente passa por mil e um conflitos, e aí a gente imagina, quando eu era criança eu era feliz e não sabia, e fecha completamente os olhos para o fato de que a gente não era feliz quando a gente era criança, tá? Mas que essa é uma construção fantasística que se dá a partir do presente, tá? E o Freud vai responder a essa questão: por que a infância é tão perfeita? Por que o passado é tão perfeito, né? Por conta de uma certa fantasia de que no nosso passado as nossas aspirações narcísicas foram sempre atendidas. O Freud vai postular um momento na infância que, na verdade, não corresponde a um momento, mas que pode corresponder a grande parte da infância, e inclusive a gente vai ver a própria vida adulta, aonde a criança se vê de forma eminentemente narcísica. Criança que tem pais que olham para ela e falam: é uma princesa, é um príncipe, é uma majestade. E a criança, de certo modo, se identifica com essas aspirações que os pais lançam para a própria criança. E passa a realmente se ver como onipotente, passa a realmente se ver como o centro das atenções, certo? Só que chega um determinado momento que os mesmos pais que outrora falavam é um príncipe,
né? Vai falar assim, caramba, que saco! Não para de chorar. Eu quero trabalhar, eu quero ver novela, eu quero fazer qualquer outra coisa que não seja dar atenção ao meu filho. Pais normais fazem isso, né? E a criança, aos poucos, vai percebendo que ela não é tão onipotente, tão o centro das atenções como ela anteriormente imaginava ser. E cedo ou tarde ela é obrigada a abandonar desse estado fantasístico, narcisista, tá? Só que esse abandono do narcisismo é um pouco característico. E nesse momento que Freud vai falar do abandono do narcisismo, ele fala uma das frases mais bonitas que ele falou. É, um sujeito nunca consegue abandonar de bom grado um prazer que ele outrora desfrutou. O sujeito nunca consegue abandonar de bom grado um prazer que ele outrora desfrutou. Ou seja, eu posso não me reconhecer mais como onipotente ou como centro das atenções, como aquele que vai ter tudo para si. Mas ainda assim, eu vou guardar comigo um mundo fantasístico. E nesse meu mundo fantasístico, essa minha imagem idealizada vai ser mantida. Em torno de quem gira todo o enredo das fantasias que constrói? Em torno do próprio sujeito. Ele é o protagonista da fantasia. Quem não está nem afim dele é super apaixonado por ele nas suas fantasias. Ele consegue o que ele quer. Ele é o verdadeiro centro das atenções. Nada de mal acontece a ele. E quando acontece, logo na cena seguinte aparece uma providência lá de cima para salvar ele do que pode estar ou não acontecendo, né? E aí o Freud vai falar, vai se perguntar de onde os escritores criativos, de onde os poetas tiram inspiração para escrever o que eles escrevem. E a resposta é da fantasia deles. Ele não está falando de grandes poetas ou de grandes escritores, ele está falando desses atores de novela, dessas revistas Júlia, essas coisas meio esculhambadas que giram em torno de uma heroína, de um herói, né? E se pergunta como é que o público acaba curtindo tanto isso que se escreve e essas revistas acabam fazendo tanto sucesso. Porque ele se identifica com um herói ali presente, com a heroína ali presente, porque ele fantasisticamente, no seu passado, também foi assim. Esses romances mais furrecas, todos eles têm um herói, uma heroína. E tudo gira em torno desse herói ou dessa heroína. A vida é perfeita. Os personagens bons são aliados do herói. Os personagens maus se afastam do herói. O herói luta contra os inimigos e consegue vencer a luta contra todos eles. Se ele termina um capítulo desmaiado, o capítulo seguinte começa com ele milagrosamente acordando. E no final, ele tem a mulher, as mulheres, o homem, os homens que ele procurou a vida inteira no romance. Ou seja, tudo o que um leitor narcisista frustrado deseja ler. Certo? É isso que o Freud fala a respeito das fantasias, é isso é desse modo que as fantasias acabam corrigindo uma realidade que nunca vai atender ao nosso narcisismo óbvio, tá? É, e é dessa forma que ele coloca a questão, tá? Com um porém, e esse porém é muito importante, tá? Para finalizar a nossa discussão, para a gente passar para as questões de vocês, tá? Disse lá no início da live
e reafirmei ao longo dela, que o Freud diz que a clínica psicanalítica deve operar com base na suspensão de um julgamento da realidade, ou seja, que deve valorizar a fantasia, que deve valorizar a realidade psíquica. Sim, mas não é só isso. A gente veio percebendo ao longo disso que foi falado, que a fantasia ela tem uma função defensiva primordial. A fantasia ela é como um antiparo. A fantasia ela serve como uma espécie de tela a desprazeres, a traumas, a frustrações, a desamparos. Tá? Então, o psicanalista também deve encarar, é interessante que o psicanalista também encare essa função da fantasia como aquilo que está tentando esconder alguma coisa. E tente ver o que está, de certo modo, para além dessa fantasia. Um certo desamparo, um certo desprazer, uma certa frustração, uma certa impossibilidade. Tá? É isso. É, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu não estou olhando o chat do YouTube, né? Porque senão eu fico meio nervoso com várias coisas ligadas ao mesmo tempo. Mas agora eu vou tentar diminuir aqui para ver lá as perguntas de vocês e o Hudson vai fazer elas para mim. Obrigado. Qual é a pergunta mesmo? Eu vou responder de uma. Ana, na verdade, o que o Freud coloca é que não é interessante para o psicanalista saber se houve ou não uma sedução factual. Tá? É, se houve ou não interessa tanto. O que interessa são os efeitos que essas, essas fantasias ou essas cenas factuais promovem, que no fundo são exatamente os mesmos. E isso não vale só para sedução, Ana. Isso vale para tudo o que um psicanalista vem a escutar, vem a ouvir. Tá? A gente nunca deve se perguntar se aquilo que o paciente está falando aconteceu realmente ou não. A gente nunca deve nem duvidar disso. O importante é que ele assim conta e que ele assim toma como verdadeiro, tá? Ricardo, a Bruna Teixeira, ela pergunta, né, essa decisão dessa fantasia não pode diagnosticá-lo como portador de algum transtorno? Essa identificação do quê? Essa decisão da fantasia, né, pela a opção pela fantasia, não pode ser diagnosticá-la, né, como portadora, essa pessoa como portadora de algum transtorno? A nível da fantasia, não, tá? Pessoas normais fantasiam. E, bom, primeiro de tudo, essa questão de transtorno é uma noção que é um pouco avessa à clínica psicanalítica, né? Todo mundo fantasia, eu fantasio, neuróticos fantasiam, né? E neuróticos são, para o Freud, nós normais, tá? É, o que há é que há pessoas que, ao invés de fantasiar, deliram.
né? E aí essas pessoas podem estar com algum sofrimento psicótico, alguma coisa do tipo, tá? Mas não, aí não vai se tratar de uma fantasia, aí vai se tratar realmente de um delírio. Aí não vai se tratar simplesmente de uma rearrumação de uns elementos da realidade, mas da própria construção mesmo de uma outra realidade, tá? Mas ainda assim é um pouco esquisito para a psicanálise falar de psicose e transtorno, tá? Ainda assim é um pouco questionável. A Jaqueline Machado fez uma pergunta, eu vou pedir só para ela reformular, porque ficou um pouco fora do contexto, eu não saberia falar com ela agora, eu vou pedir para ela reescrever. E vamos para a seguinte, a Elaine Vasconcelos de Andrade falou: Oi, Ricardo, muito bom ouvir você falar. Fiquei aqui pensando quando você deu o exemplo da soberania da fantasia, mesmo quando deparamos com uma realidade diferente sobre o nosso papel como analista. Lidamos com a realidade psíquica, mas não nos cabe a apresentação de outra realidade quando a primeira está trazendo muito sofrimento ao paciente? Ela está perguntando, né? E a outra, ela continua, né? É uma oferta cuidadosa, mas que pode abrir as portas para ressignificações. Exato, Elaine. A Elaine também se formou, está comemorando 21 anos de formada comigo também. Entregou a monografia em 2001 também. É, bom, sim, com toda certeza, tá? É, há fantasias que promovem um sofrimento absurdo, tá? É, há fantasias que fazem o sujeito sofrer. E sem dúvida alguma, a função da clínica psicanalítica é trabalhar em cima dessa reconstrução e ressignificação constante das fantasias, até que alguma outra venha a ser menos angustiante para o paciente, até que alguma outra satisfaça o seu dinamismo subjetivo para ele melhor do que as fantasias construídas anteriormente. Mas isso é uma coisa bacana. A gente vê que o trabalho psicanalítico é um trabalho constante de reconstrução e ressignificação fantasística. Sim. Ricardo, o Ricardo Queiroz, né? Pergunta, né? Somos marcados para todo sempre pelas demandas frustradas do nosso narcisismo? Olha, Ricardo, para sempre, viu? Para sempre. A gente não tem como fugir a isso, né? A gente teve uma. Eu acho que aqui com essas dúvidas, eu acho que a gente está avançando um pouco na discussão, tá? Eu acho que eu falei antes que talvez uma das grandes funções da clínica seja um trabalho de reconstrução constante de fantasias, rumo a coisas menos angustiantes. E talvez, Ricardo, essa angústia só possa ser diminuída com uma certa elaboração do nosso narcisismo, tá? Porque assim, a gente só só existem duas pessoas que veem a gente como Narciso, a nossa mãe e o nosso pai. E às vezes nem eles, tá? E mesmo assim tem vezes que eles veem, não veem, veem, não veem, veem, não veem, mas o mundo não vê a gente dessa forma, né? Então, ser narcisista é algo completamente incompatível com a vida subjetiva, com o mundo subjetivo. É claro que a gente nunca vai conseguir abandonar certo narcisismo, tá? Mas a gente tem que elaborar, elaborar, elaborar. Mas com certeza essa proposta que está envolvida nessa frase que eu trouxe do Freud, de que o sujeito nunca consegue abandonar
um prazer que ele outrora desfrutou, e ele resolve as perdas narcísicas com cada vez um narcisismo maior e mais exacerbado. Reagir narcisicamente às nossas frustrações talvez não seja uma saída muito interessante. E talvez seja assim que grande parte de nós, não sei nem se esse verbo existe, reajamos às frustrações narcísicas que a gente vive. Mas essa perda narcísica vai sempre acompanhar a gente. Quanto mais a gente se achar narcisista, mais a gente vai vivenciar a perda narcísica. Ok, Ricardo, a nossa querida professora Alexandra Viana, né, dá uma boa noite a você e pergunta, né, se você poderia falar sobre o uso da fantasia como ferramenta para o trauma dos efeitos de uma pandemia e o retorno de traumas antigos. Para o trauma? Poderia falar sobre o uso da fantasia como ferramenta para o trauma dos efeitos de uma pandemia e retorno de traumas antigos. Ela botou 3 pontinhos, né? Sim, posso tentar falar um pouquinho, né? Não é um assunto sobre o qual eu me debrucei muito, mas quando começou essa pandemia, por exemplo, quando o primeiro dia foi. O primeiro dia de quarentena, há um ano atrás, foi torturante para mim. O segundo dia foi torturante para mim. E aí eu descobri o que estava acontecendo. Eu estava em casa o tempo inteiro ligado na televisão e nas notícias do que estava acontecendo. E eu falei assim, meu Deus, eu não quero mais isso para mim. Isso está me fazendo mal. E aí, quando eu finalmente me desliguei um pouco da realidade, eu pude construir alguma coisa durante a pandemia. Eu comecei a ler livros que eu tinha deixado para trás. Eu li mais de 20 livros ano passado, já li um bando esse ano, e a gente ainda está em março, né? Estou escrevendo, estou fazendo uma série de coisas, e eu só consegui fazer isso por conseguir me desligar da realidade, tá? É claro que num momento traumático como esse, o trauma volta e meia bate as nossas portas, né? E estraga esse nosso e vem estragar esse nosso desligamento da realidade, tá? E muitas vezes o trauma ele é tão forte que talvez a maior das fantasias não consiga dar conta dele, tá? É isso que a gente vê muitas pessoas vivenciando hoje em dia, tá? Se existe alguma coisa que serve de contraponto à fantasia, se existe alguma coisa que consegue destroçar completamente a nossa fantasia, é um trauma. Um trauma do qual a gente não consegue sequer falar, sequer arranjar palavras para descrever o que a gente viveu, que dirá construir uma fantasia, que dirá construir um enredo a respeito disso, né? É muito interessante a gente ver esses traumas que chegam, por exemplo, a todo instante. Outro dia não, há muito tempo atrás, eu fui almoçar num restaurante e a televisão estava ligada no RJTV, da hora do almoço. E só passava cadáver na hora do almoço, sabe? Parecia aqueles jornais do Gil Gomes, aquelas coisas antigas que tinham. Sabe, assim, o sujeito está almoçando e está vendo morte, está vendo atropelamento, está vendo um monte de coisa. E isso a todo instante no mundo contemporâneo, né? E isso é claro que vai trazer uma série de questões para a nossa capacidade fantasística. Ricardo, a Rosângela Úrsula pergunta, né, qual a diferença entre fantasia e devaneio? O devaneio é um tipo de fantasia. O devaneio é uma fantasia consciente. O devaneio o Freud dá um exemplo engraçado, né? Porque
a gente falou aqui em fantasias prazerosas, mas ele também dá um exemplo de uma paciente dele que estava andando na rua, se imaginando solteirona, né? Aí se imaginando casada com o grande pianista da cidade, e o grande pianista da cidade apaixonado por ela, tiveram filhos, e de repente ele abandonou ela na fantasia dela, e ela começou a chorar no meio da rua por conta desse abandono. Isso também acontece nas nossas fantasias, né? Esses são os nossos devaneios, tá? As fantasias conscientes, esses roteiros que a gente imagina. Agora, a fantasia é maior do que os devaneios. É como se fosse assim, matemática e aritmética, sabe? O devaneio é como se fosse um subconjunto dentro do conjunto maior de fantasia. Para além do devaneio, também há, por exemplo, as lembranças encobridoras. O Freud fala que as nossas lembranças do passado também são fantasias. Para além dos devaneios e das lembranças encobridoras, também há as fantasias inconscientes, né? Ainda há uma série de formulações, de facilitações, de ligamentos, de representações de linguagem inconscientes, da qual a gente não tem muito acesso. Tá? Há vários tipos de fantasias, há várias modalidades de fantasia, e o devaneio é apenas uma delas, a fantasia consciente. Eu vou emendar. A Bruna Canes pergunta como se relaciona a fantasia com a retirada do véu, porque você acabou, né, acabou falando um pouco sobre isso. Então, oi, Bruna, também. Bruna é aluna lá da Memória Social do mestrado. O véus são retirados das nossas fantasias a todo instante. Tá? A gente tenta cobrir uma realidade insatisfatória com um véu e a própria acontece alguma coisa que é aquilo que eu falei no início da minha fala. São agora 7h55 da noite. Só no dia de hoje, 600 véus foram tirados das minhas fantasias, né? E aposto que das fantasias de cada um de vocês. E como é que a gente reage a isso? Geralmente construindo uma nova fantasia, né? A gente não vai querer se deparar é, com aquilo que está por trás da fantasia, com aquilo que a fantasia esconde. E por isso que eu delimitei que é função um pouco da clínica psicanalítica, com todo o cuidado e com toda a ética possível, tá? É, tentar ver o que está por trás desse véu, de alguma forma. Ricardo Felipe de Carvalho, ele faz uma pergunta que é: ao nos defendermos da nossa identidade de gênero e sexual, derivado dos significantes sociais, pela via da fantasia, seria possível, por meio de bullying e preconceitos explícitos, as nossas fantasias não serem efetivas e permear um conflito que possa gerar uma melancolia de gênero? Repete de novo para mim. Ao nos defendermos da nossa identidade de gênero e sexual, derivado dos significantes sociais, pela via da fantasia, seria possível, por meio de bullying e preconceitos explícitos às nossas fantasias, diretamente a elas, não serem efetivas, né? E permear um conflito que possa gerar uma melancolia de gênero? Sim, é possível. Não só é possível, como acontece a todo instante. Tá? E não só com fantasias referentes à nossa identidade de gênero, com toda e qualquer fantasia. Toda e qualquer fantasia que a gente tem, tá? Ela é desconstruída logo em seguida que a gente constrói. E por isso que o processo de construção fantasística é sempre constante. Tá? Agora, com essas fantasias a respeito da nossa concepção de gênero, o buraco talvez seja um pouco mais embaixo, porque
a nossa identidade, eu estou inclusive escrevendo sobre isso para entregar para o Hudson sexta-feira. A nossa identidade de gênero é talvez mais basal e mais é tida como mais basal ou mais fundamental do que vários outros aspectos nossos, tá? Então tudo que vem a atingir essa construção imaginária é capaz de promover um efeito mais devastador do que promoveria em relação a outras fantasias e a outras identificações que a gente constrói. Eu acho que foi isso que ele perguntou. Foi isso? Acredito que sim, Foi, né? sim, sim. Isso. Como última pergunta, né, Ricardo, a gente está no nosso tempo, o Fernando Costa, né, que foi seu aluno também, e está perguntando uma coisa que eu também pensei, né, quando você estava falando, que é se você pode dizer algo sobre o conceito de travessia da fantasia na clínica. Ixi. Bom, é, a travessia da fantasia é um termo lacaniano, não é um termo, não é um conceito freudiano, né? E há várias concepções diferentes a respeito sobre o que vem a ser uma travessia da fantasia, tá? Mas eu acho que é, ele, a- algumas dessas diferentes interpretações acabam é, apontando para coisas que a gente já veio tratando aqui, tá? Primeiro de tudo, um, um, um convite a olhar o que é que há por trás dessa fantasia. O que há para além dessa fantasia? E segundo, é uma proposta de ressignificação, de reposicionamento a partir disso que a gente. A partir dessa vontade que o analisando tem e que passa a ter, fazendo análise, de olhar o que, que há por trás desse anteparo imaginário e simbólico que se chama fantasia que ele constrói para ele, tá? Agora, Fernando, por que é tão difícil responder essa pergunta? Porque essa travessia da fantasia, esse final de análise, talvez seja a coisa mais singular que exista, tá? E mais própria para cada analisando, né? Então, não há um consenso. É claro que eu respondendo isso, eu estou respondendo de acordo com a minha análise, com a minha concepção da minha vontade de olhar um pouquinho por trás do que há e de me reposicionar de uma forma diferente, mas eu acho que qualquer tentativa de se explicar o que é a travessia da fantasia tem que partir como pressuposto de que não há nada mais singular do que não há nada mais singular do que o processo analítico de cada um. Sobretudo, tá? Isso que se chama de final de análise, que também talvez não tenha um final, tá? É isso. Ricardo, assim, apareceu mais uma pergunta, não sei se você topa mais responder, mas é uma pergunta mais da questão do social, né? Mas acho que é interessante. Você topa responder? Vamos lá. O Joaquim Filho, ele fala sobre o momento, né? Ele pede para você falar um pouco sobre o momento político que a gente está vivendo no Brasil em relação à polarização política, né? Como construção do mito de um salvador da pátria, né? E a relação disso com uma fantasia coletiva. Ele está trazendo, puxando a fantasia para o coletivo, né? A Jaqueline também reformulou a pergunta dela, depois eu vou Sim, responder a dela também, tá? tá. Eu às vezes tenho que sair do YouTube e ficar só no Zoom, porque tá tendo delay, e aí eu fico meio confuso. Aí eu não tô lendo direito o que vocês estão chegando, mas depois eu acho que eu vou poder ler tudo, né? Se eu não puder ler, o Hudson dá um Ctrl V e passa para mim. É, Joaquim, pergunta interessantíssima. Tá? Aliás, está fazendo 100 anos da publicação do Freud de Psicologia das Massas e Análise do Eu. Um texto importantíssimo, e inclusive atual, porque a gente viu hoje, em plena pandemia, passeatas para que o Bolsonaro dê um golpe militar no Brasil. Tá? Isso é gravíssimo.
O que acontece, Joaquim? Eu também teria que dar um semestre inteiro de aula para responder a essa sua pergunta. Mas nesse texto do Freud, de 1921, Psicologia das Massas e Análise do Eu, ele vai falar uma coisa muito curiosa. Quando um sujeito está desamparado, quando fantasias desmoronam, ele fica inteiramente proclive à adoração de qualquer tirano de plantão e que apareça a ele. E daí a fantasia de um salvador da pátria, de um mito, né? Mas que só é isso na fantasia de quem fantasia assim, porque pelo amor de Deus, né? Não, não é por aí que a banda toca, tá? Mas é possível uma fantasia coletiva desse tipo, sim, tá? Desde que os sujeitos se coloquem proclives a essa adoração. Tá? Pode chegar qualquer cara que for encarnando qualquer mito que seja. Isso só vai ter eficácia se sujeitos se apaixonarem por essa pessoa. Todos nós somos desamparados e todos nós construímos uma fantasia de que há um salvador da pátria por aí, em algum lugar, em algum momento. Tá? Tem gente que se aproveita disso de uma forma muito feia. Tá? É isso. Ricardo, eu vou passar a pergunta da Jaqueline, né, Machado, né, que ela reformulou a pergunta, né, que é, professor, considerando que todos fantasiamos, como lidar com essa questão ao ouvirmos testemunhos ao estudar um objeto? A Jaqueline também é nossa doutoranda lá na Memória Social. Eu acredito que a pergunta dela tem a esse pano de fundo. A gente está fazendo um estudo científico e faz uma entrevista. Se tudo que a gente ouve é uma fantasia, qual é o valor desse estudo científico que a gente faz? Eu acho que é isso que ela está perguntando, tá? Tudo, tá? Eu acho, aí tem todo o valor, Jaqueline. Inclusive, na pesquisa da Jaqueline, ela não ouve realidades, ela estuda os pescadores. Ela não ouve realidade, ela ouve fantasias, tá? Há algo chamado pesquisa qualitativa, que é uma pesquisa que valoriza muito mais a subjetividade e a singularidade do entrevistando, tá? Do que qualquer outra coisa. Tá? É um método de fazer estudos científicos e em ciências humanas, propriamente ditas, tá? É, extremamente válido, tá? A questão, Jaqueline, é por que a gente tem que fazer um estudo objetivo quando a gente está estudando subjetividade, tá? A gente não precisa fazer um estudo objetivo. Estudos subjetivos, como o que eu faço, como o que o Hudson faz no doutorado dele, como o que você faz, são super bem-vindos. Agora, tem que ser cuidadosos, tá? A gente não pode sair generalizando o que um sujeito fala. A gente não pode fazer o que o Freud fez, de ouvir 13 casos e mais um pouco e sair generalizando. Tá? Ele fez isso e depois de um ano ele falou que não acreditava mais na teoria dele. Tá, Jaqueline? Tem uma última pergunta, né? Agora é a última mesmo, do Pablo, que pergunta: conforme nos adultizamos, né? Ficamos adultos, somos doutrinados a valorizar a razão em detrimento da fantasia. Os dois podem ter o mesmo peso para um adulto, sem que ele seja julgado como louco ou infantil? Sim, Pablo. Pablo também é um orientando meu. É, Pablo, eu vou te falar que em adultos e crianças a fantasia tem muito mais peso do que a razão. Tá? A razão é quase nada, né? A razão é uma coisa que inventaram aí, que na Grécia Antiga para sair doutrinando tudo que há por aí, tá? Agora, a gente vive numa sociedade que valoriza a razão,
Tá? Então, alguém que fica fantasiando é geralmente, como ele está dizendo, tido como louco, como delirante, como qualquer coisa do tipo. Mas todo mundo é assim, né? Não há saída, não existe nenhum sujeito no mundo mais racional do que fantasioso. Ninguém que invista mais na realidade do que na sua fantasia. Tá? É fake essa história de que nós somos racionais. Foi uma fake news construída lá na antiguidade, tá? Foi a primeira de tudo. E a gente, segundo a pergunta do Joaquim, elegeu um mito aí, um salvador da pátria. E até hoje está nas garras dele. É verdade. Obrigado, Ricardo. Eu queria agradecer em nome da CEPCOP, da Santa Úrsula, né, e agradecer de novo por você estar aqui com a gente. E espero que você venha mais vezes, né, falar com a gente. E eu queria agradecer a todos que compareceram também, agradecer as perguntas e a participação de todos. Suas considerações finais, se você quiser. É. Obrigado demais, Hudson. Foi um prazer imenso estar aqui contigo, estar aqui com vocês. É sempre ótimo falar sobre psicanálise, sobretudo sobre fantasia, tá? Beijo muito grande também a Alexandra, aos alunos, aos colegas, aos ex-alunos que estão aqui, tá? Muito obrigado. E é isso, vamos fazer outras. Deixa eu fazer uma propagandazinha para quem quiser. Não é propaganda que eu não ganho nada com isso. Mas eu, no meio dessa pandemia, para quem não sabe, eu montei um canal no YouTube aonde eu estou postando algumas das aulas que eu dou, tá, por aí. Um esquema amador, eu não sou nenhum Felipe Neto, tá? Mas, enfim, tem coisas interessantes lá para quem quiser ver. O canal tem o meu nome, é só procurar e ver lá se interessar por algum dos assuntos discutidos, tá? Porque essa live vai estar no YouTube do CEPCOP, né, disponível para as pessoas reverem, e eu vou colocar lá o link para essa tua página lá também, para que eles possam Ótimo. clicar e te acompanhar. Tá? Muito obrigado, Ricardo. Até a Que próxima. bom. Adorei, Um Hudson. grande Super abraço. obrigado. Abraço. Abraço para todo mundo. Tchau. Tchau.